alcancemos mais pela graça de Jesus. Ok. Vamos então iniciar e vamos orar, né? Vamos falar com Deus, vamos pedir a bênção do Espírito Santo, que Ele nos ajude, fale conosco, para que realmente possamos aprender aí o que Ele quer nos ensinar, tá bom? Júnior, você pode orar para a gente? Sim, pastor. Ora para a gente então, por favor. Oremos. Obrigado, Senhor, uma vez estarmos reunidos em Tua presença, para podermos, Senhor, aprender um pouco mais de Ti. Que Tu possa abençoar esse estudo que faremos agora, que ele possa entrar em nossas mentes, em nossos corações, para que possamos, Senhor, a partir desses mudarmos a nossa forma, os nossos hábitos, a nossa forma de agir também. Conosco, abençoe também o que o pastor irá falar, que não seja ele, mas o que o Teu Santo Espírito conduza. Em nome de Jesus, te agradeço. Amém. Amém. Para aqueles que chegaram depois, né, um pouquinho depois, hoje o pastor Tiago Pilar não está com a gente, porque infelizmente a vozinha dele veio a falecer agora na parte da tarde. Tá? Então, precisamos estar também em oração por eles nesse momento difícil aí, tá bom? Irmão Pedro está chegando ali também, seja bem-vindo, irmão Pedro. Uma bênção, viu? Vou colocar aqui para apresentar, e aí vamos colocar aqui nosso estudo. Ok. Vocês estão vendo aí? Tudo bem? Só libera o áudio para mim. Alguém aí, só falar se vocês estão vendo direitinho, se está tudo certinho. Tudo show. Estamos. Aparecendo tudo aqui. Ok, obrigado. Só para eu não começar a falar aqui daqui a pouco, pastor, não estou vendo nada. Bom, como eu já antecipei, hoje nós vamos falar então um pouquinho sobre fé, arrependimento e confissão. É o 3 em 1 de hoje, né? E assim, infelizmente, hoje nós temos que lidar com algo que é terrível para todos nós, que é isso que vocês estão vendo aí na tela. Quem nunca passou pela experiência terrível de uma mente culpada, aquele sentimento de culpa terrível, aquela sensação de que você está carregando o mundo nas costas, aquele remorso, isso nos tira a paz, isso tira a nossa tranquilidade, isso acaba com a nossa felicidade, isso nos leva a muitos e muitos problemas aí em nossa vida. Na verdade, o pecado tem uma capacidade terrível, né, de, além de nos levar ao ato, né, além de Satanás nos levar ao ato do pecado, o ato do pecado traz uma consequência, que é a consequência da culpa. Que, na verdade, essa é uma especialidade de Satanás, e nós precisamos estar muito atentos em relação a isso aqui. Satanás, ele nos leva ao pecado. Eu digo que Satanás nos leva ao pecado porque tudo de mal veio dele, né? Mas é fato que hoje nós temos uma natureza pecaminosa e Satanás, ele não precisa ficar individualmente me tentando, porque infelizmente eu tenho uma natureza pecaminosa que ela já faz esse trabalho, né? Mas de certa forma todo o pecado veio de Satanás. Então Satanás, ele não é só o responsável para que a gente peque, mas ele também faz questão de que a gente fique deitado, prostrado no lamaçal do pecado. E o sentimento de culpa, muitas das vezes, nos proporciona permanecermos prostrados aonde nós estamos.
Muita gente não consegue ter forças para levantar dali e simplesmente recomeçar a vida com Jesus. E é exatamente isso que Satanás quer. Satanás quer que a gente peque e que a gente fique prostrado por causa do sentimento de culpa. Conta uma história de que certa vez um casal, na verdade, eles não eram felizes, eles viviam problemas familiares terríveis e a esposa, ela fica doente e leva para o hospital e ela vai piorando, 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 até que os médicos mandam chamar o esposo e dão aquela notícia, né, que ninguém gosta de ouvir. Olha, sua esposa, pelo quadro dela, ela não vai resistir mais por muito tempo. E é justamente nesse momento que aquele esposo, ele vai fazer uma visita, mas uma visita toda especial para a esposa. E naquela visita, ele então começa a pedir perdão por tudo aquilo que ele tinha feito. Então ele reconhece que ele não tinha sido um bom esposo, que ele não tinha agido corretamente com ela, que ele poderia ter sido muito, mas muito melhor. E ali então ele pede perdão a ela, ele se demonstra arrependido e na verdade ele meio que se despede da esposa por conta do quadro de saúde dela. Só que, de maneira surpreendente, aquela mulher ela começa a melhorar e os prognósticos, então, começam a mudar. A partir daquela conversa, aquela mulher, ela começa a melhorar o seu quadro de saúde, e dali a poucos dias ela volta para casa, e aquela família que, então, estava vivendo uma vida muito difícil, e depois da doença, aquela família pôde ter uma nova chance para serem felizes, né? Aquela família pôde ser feliz porque houve perdão, porque houve arrependimento. E nós sabemos que existe uma relação entre o nosso corpo e a nossa mente. E existem as tais doenças psicossomáticas, né? E aquilo que começa na nossa mente muitas vezes interfere no nosso corpo, na nossa saúde. E existe muita gente doente, o corpo muitas vezes padece por uma mente culpada, por um sentimento de culpa, pela falta de perdão ou falta de ser perdoado. Então, o arrependimento, ele muda tudo. Isso no nosso âmbito, né, entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre amigos, entre irmãos de igreja, e principalmente entre o ser humano e Deus. O arrependimento muda tudo. O arrependimento é uma chavinha que tem a capacidade de transformar a nossa vida como um todo. E nós vamos então falar um pouquinho mais sobre essa chavinha que é tão importante, esse arrependimento. Se o arrependimento muda tudo, então nós precisamos entender um pouco mais sobre isso, e mais do que entender, nós precisamos praticar isso. Nós precisamos viver isso aí. E como então nós vamos nos livrar das consequências do pecado? Já falamos um pouquinho sobre essas consequências, né, o sentimento de culpa. Como é que nós podemos nos livrar disso? A graça de Cristo, ela continua sendo a solução para todos os nossos problemas. E por mais que a gente tenha pecado, por mais que a gente tenha errado, por mais que a gente tenha feito um monte de besteiras, nós temos um Deus que é um Deus de graça, um Deus de bondade, um Deus de misericórdia. E esse Deus está à nossa disposição para nos ajudar, para nos erguer, para nos dar novas chances. E Ele está ansioso para realmente nos dar novas oportunidades de viver uma vida feliz. Então, nós vamos começar, então, a ler os versos, ok? Antes de nós lermos, só lembrando aqui, daqui a pouquinho eu vou dar um stop aqui para a gente olhar um para o rosto do outro aí, pelo Zoom mesmo, e aí vocês podem fazer a sua pergunta, tá bom? Se você tiver com vergonha, se você preferir fazer a pergunta no chat, também pode fazer, não tem problema nenhum, tá bom? Então vamos lá, Romanos capítulo 5, verso 12. Eu vou pedir para o meu amigo e irmão
Eduardo lê esse primeiro verso para mim, por favor. Eduardo, leia para mim, por favor, Romanos capítulo 5, verso 12. Eu falo assim porque aí já vai providenciando aí para abrir o microfone, se estiver fechado, e nós vamos começar estudando sobre fé, arrependimento e confissão. Mas antes nós vamos falar um pouquinho, então, sobre o pecado e sobre a solução que Deus nos proporciona. Romanos 5, 12. Acharam? Eduardo, está pronto aí? Sim, vamos lá, pastor. Prontinho. Pode ler então. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Esse verso é um dos versos mais tristes da Bíblia, na minha opinião. Porque aqui vem falando sobre a nossa situação. Através de um homem entrou o pecado no mundo, e através desse homem a morte, o pecado passou a todos, e com o pecado passou a morte. Ou seja, resumidamente, todos nós nascemos condenados à morte nesse mundo. É triste nós falarmos isso, né? Todos nós, quando nascemos nesse mundo de pecado, nós nascemos condenados à morte. Um, por causa da nossa natureza de pecado. E dois, por causa do verso que nós vamos estudar agora, que nós vamos ver agora, que é o capítulo seguinte, o Romanos agora, 6, verso 23. É um verso muito conhecido. Romanos 6, 23. Então, o primeiro verso falou para a gente que todos nós somos pecadores. Você pode fingir não ser, você pode achar que você não é, você pode tapar o sol com a peneira, mas na verdade, todos nós somos pecadores e nós precisamos desesperadamente de Cristo para solucionar os nossos problemas. Romanos capítulo 6, verso 23, vai falar então sobre a consequência da morte. Romanos 5, 12 já falou, mas aqui fala mais claro. E também já fala da salvação. Já que o Eduardo leu 5, 12, eu vou pedir para a Beth ler esse aqui, 6, 23, já deve estar com o microfone aberto. E aí lê para a gente. Romanos 6, verso 23. Pode ler? Pode ler. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém por isso. Então, o salário do pecado é a morte, ou seja, o resultado, a consequência do pecado é a morte. E é por isso que nós podemos dizer, infelizmente, que nós nascemos condenados à morte, porque nós já nascemos infectados pelo vírus do pecado. Só que Deus, ele interveio. Nós vimos isso na semana passada. Deus, ele nos proporcionou uma solução. Ele criou um plano, ele criou uma saída para que a gente não morra. E essa saída está aqui no verso 23. Mas o dom gratuito, ou seja, o presente totalmente gratuito de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus. Ou seja, através de Cristo Jesus, nós não precisamos passar pela experiência da morte. Nós nascemos no corredor da morte, nós nascemos condenados à morte, mas através de Jesus nós podemos sair desse corredor, nós podemos ter uma vida diferente. É um presente gratuito que Deus nos dá. Jesus é o nosso maior presente e esse presente está à nossa disposição, tá bom? Então, a Bíblia revela 3 atitudes, ou 3 virtudes, melhor dizendo, para quem deseja ser salvo. E a primeira virtude é justamente a fé. Já que nós vamos falar sobre três questões aqui importantes, a primeira questão importante é a fé. Nós nascemos condenados à morte. Deus nos deu um meio para que a gente tenha vida. Só que para a gente tomar posse dessa vida que Ele colocou à nossa disposição, nós precisamos entender qual é o nosso papel em tudo isso. Nós não somos salvos por algo que nós fazemos, mas
nós temos uma participação nisso, que é aceitar esse presente. E aceitar esse presente, ele requer fé. E é por isso que nós vamos estudar, então, o que é fé, qual que é a sua importância, qual que é o seu objetivo, como se desenvolve. Nós vamos falar um pouquinho sobre a fé. E depois de falarmos sobre a fé, nós vamos dar uma pausa aqui para a gente conversar um pouquinho, olho no olho, tá bom? Então vamos lá. O primeiro texto, lá de Hebreus capítulo 11, versos 1 e 6, vai falar sobre o que é a fé. Eu vou pedir para a Cristina ler esses 2 versos. Pode ser, Cristina? Hebreus capítulo 11, versos 1 e 6. Pode ler? Já achou? Já. Então deixa eu abrir aqui, e aí dá mais um tempinho para o pessoal abrir. Hebreus capítulo 11, versos 1 e 6. Pode ler, irmã, pode ler. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Agora 6, né? Isso. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Ok. Então, o que é fé? Fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, fé é você ter certeza de alguma coisa mesmo que você não veja. Fé é você ter certeza em algo ou em alguém, mesmo que você não veja aquela situação ou que você não veja aquela pessoa. Interessante que, para ser fé, precisa faltar fatos, faltar comprovações científicas, porque se tudo for comprovado cientificamente, então não precisa de fé, então é simplesmente uma constatação. Então, quando eu olho para a minha mão, eu não preciso ter fé de que eu tenho 5 dedos, porque eu olho, eu sei contar, eu conto aqui, eu vejo que na minha mão direita, por exemplo, eu tenho 5 dedos. Eu não preciso de fé para crer nisso, porque isso é óbvio, eu posso constatar, eu olho e constato. Agora, existem algumas coisas que nós precisamos, sim, exercer a nossa fé. E exercer fé em Deus é algo, ou melhor, crer em Deus é algo que, sim, eu faço através da minha fé. Apesar da fé ela não ser uma fé do nada, Deus nos deu muitos e muitos indícios, muitas e muitas oportunidades e meios, evidências de que realmente nós podemos crer nele, mas eu nunca vi Deus fisicamente. Então, eu creio nele pela fé. Eu tenho muitas evidências, eu posso senti-lo assim como o vento, mas eu ainda não vi. Eu posso ter uma experiência com ele, mas os meus olhos não viram. Então, fé é você ter certeza de algo, mesmo que você não tenha todas as informações ou que você não tenha visto. E o verso 6 vai falar que sem fé é impossível agradar a Deus, porque quando a gente se aproxima dele, a gente precisa crer nele. Isso é até fácil de nós entendermos. Nós vimos que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Mas como é que eu tomo posse desse dom gratuito de Deus em Cristo Jesus? Como é que eu tomo posse dessa graça que Ele coloca à minha disposição? Bom, para eu crer, ou melhor, para eu tomar posse dessa graça, eu preciso crer. Eu preciso ter fé nele. Eu não recebo um presente de quem eu não acredito, de quem eu não creio que existe. Podemos pensar mais ou menos assim, nós estávamos endividados por conta do pecado, uma dívida impagável, uma dívida de $1 bilhão. Eu sei que o pecado é muito mais caro do que isso, mas só a título de ilustração, a nossa dívida era uma dívida de $1 bilhão, e aí Deus vai lá e coloca na nossa conta, olha, $1 bilhão, está lá. Se eu não creio nele, se eu não creio que ele pagou o meu preço, a minha culpa, bom, o meu dinheiro vai continuar na conta e eu vou continuar endividado. Então, eu preciso ter fé.
E é por isso que a fé é tão importante nesse processo de salvação. A fé é o meio pelo qual eu tomo posse da graça, do presente, desse dom que Deus nos dá, que é a vida eterna em Cristo Jesus. O próximo verso vai falar sobre o objetivo da fé. 1 João, capítulo 5, verso 4. Eu vou pedir para Thaisa. Thaisa, você pode ler esse verso para a gente, por favor? 1 João, capítulo 5, verso 4. Boa noite, vamos lá. Boa noite. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ok. Aqui vem dizendo que é a nossa fé que vence o mundo. Todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória, a nossa fé. Na verdade, a nossa fé, ela é a responsável para nós vencermos esse mundo. E é por isso que Abacuque vai falar sobre essa questão, e o apóstolo Paulo vai repetir isso algumas vezes no Novo Testamento, um verso pequeno, onde ele diz: o justo viverá pela fé. Eu até vou falar um pouquinho sobre Abacuque no sermão de sábado, então, se você tiver a oportunidade, não perca. Mas é interessante nós pensarmos nessa questão. A fé, ela é responsável para nós vencermos o mundo, e é por isso que a Bíblia diz em vários lugares: o justo viverá pela fé. Vamos ser bem sinceros. Quando nós olhamos com os olhos humanos ou pensamos logicamente para o mundo em que nós vivemos, nós não temos esperança de muita coisa, porque o nosso mundo vai de mal a pior. Quando você acha que está ruim por causa da água da SEDAI, vem o coronavírus. Foi basicamente isso que aconteceu conosco esse ano. Na verdade, se nós pudéssemos adiantar o tempo e pular logo para 2021, seria uma boa, né? Porque esse ano 2020 está sendo uma tragédia atrás da outra. E agora, como se não bastasse, lá no sul, agora tem um ciclone lá, um tufão, sei lá, um tornado que tinha matado 10 pessoas. Não sei se aumentou, tomara que não. Além disso tudo, o pessoal do sul também estava com medo de uma nuvem de gafanhoto. Quando é que vai acontecer alguma coisa boa no ano 2020? Então, quando a gente olha para tudo isso, a nossa mente, a razão, né, humana, vai pensar: onde é que eu tenho esperança? Onde é que eu posso ter esperança? Onde é que eu posso ver uma luz no fim do túnel? E, na verdade, nós podemos ter esperança, nós podemos ver uma luz no fim do túnel, porque nós não vivemos pelo que os nossos olhos veem, nós vivemos com os olhos da fé. Nós vivemos pela fé. O justo vive pela fé. E é justamente essa fé de que Deus tem preparado algo melhor para nós é que nos dá motivação para nós continuarmos vivendo. E nós temos a motivação de cada dia nós nos levantarmos para continuarmos a nossa vida. Está difícil? Está difícil, mas nós temos esperança. Nós temos fé de que tudo isso vai ser revertido, porque nós temos um Deus que ele age na história e em breve ele vai intervir. Jesus está voltando. Nós vamos estudar isso um pouco mais para frente. Mas é por isso que a fé vence o mundo. Nós precisamos vencer o mundo realmente pela fé, porque se for pela lógica, nós entramos em desespero. E o último verso desse bloco, né, e a gente dá uma paradinha, é como é que nós fazemos, então, para desenvolver a nossa fé. Se a fé é tão importante, como é que a gente desenvolve a fé? Romanos capítulo 10, verso 17, vai falar um pouquinho sobre isso. Romanos 10, verso 17. Vou pedir para a irmã Deise ler esse verso, tá bom? Romanos capítulo 10, verso 17. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Ok, então, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. A gente faz uma ligação direta, vamos dizer assim, a fé, ela vem pela palavra de Cristo. A nossa fé, ela é desenvolvida a partir do momento que eu conheço a palavra. E todos nós estamos fazendo algo que é muito importante nesse momento. Nós estamos separando um tempo para estudarmos a palavra e, consequentemente, nós estamos separando um tempo para desenvolvermos a nossa fé. E como é que a gente pode explicar essa questão do desenvolvimento da nossa fé e o papel da Bíblia?
Bom, a Bíblia, ela veio revelar a Deus, a Bíblia veio revelar a Jesus. O personagem principal da Bíblia é Deus, é o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós só confiamos em quem nós conhecemos. Você não conhece, melhor, você não confia num desconhecido. Se alguém bate na sua porta, um homem bate na sua porta e diz, olha, eu tô precisando de uma ajuda, eu não tenho lugar para ficar, eu queria ver se você podia me deixar dormir na sua casa. Infelizmente, pelo mundo que nós vivemos hoje, nós não temos coragem de fazer isso, porque atrocidades já aconteceram por causa dessa questão. Nós não conhecemos a pessoa e, por conta disso, nós não confiamos na pessoa. Agora, se a sua melhor amiga, o seu melhor amigo, se alguém da sua total confiança, que você conhece há tempos e tal, chega na sua casa e fala, por favor, me ajuda, eu preciso passar uma noite na sua casa, você mais que rapidamente vai abrir a porta, vai providenciar um lanche, vai cuidar dela, vai arrumar a cama. Então, isso nos mostra que nós confiamos em quem nós conhecemos. E se a Bíblia vai nos informar quem é Deus, nós precisamos estudar a Bíblia, nós precisamos estudar cada dia mais a Bíblia, para nós conhecermos Ele e aí, então, nós confiarmos nele. Então, a fé, ela é desenvolvida a partir do momento que eu conheço ao meu Deus. Eu conheço a Deus, então eu confio nele. E esse conhecimento de Deus, conhecer a Deus, é algo importante que nós vamos conquistar isso através do estudo da palavra de Deus. Quanto mais tempo eu passo estudando a palavra de Deus, quanto mais eu conheço a Deus, mais eu vou confiar nele. Ok? Vamos dar uma pausa aqui, antes de nós falarmos sobre o arrependimento. E vamos falar aqui um pouquinho, vamos ver se temos alguma dúvida, se vocês têm alguma dúvida, ou se vocês querem fazer alguma contribuição. Vamos lá, dúvidas primeiro? Alguém ficou com alguma dúvida sobre o que nós estudamos até aqui? Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. Também não tem. Eu costumo dizer que, quando não se tem dúvidas, duas coisas podem ter acontecido, né? Ou vocês entenderam tudo, ou vocês não entenderam nada. Aí que vem a preocupação, né? Mas e aí, vocês entenderam tudo ou não entenderam nada? Tudo certo, então? Sem dúvidas, por enquanto? Então, vamos lá. Alguma contribuição, algum acréscimo aí ao que nós falamos sobre fé? Pastor. Pois não. Eu queria só colocar uma questão assim que eu acho muito interessante na fé, é que me remete muito quando Jesus estava na cruz, né? E aí o ladrão acreditou em Jesus e foi assim, a última chance, a última oportunidade que ele viu ali. Então, o que ele fez? Ele depositou toda a confiança naquele momento. Então, isso é importante, porque a gente está numa situação de desespero. A gente tem que sempre acreditar que sempre vai haver esperança, né? É isso. Sim, verdade. Jesus é a nossa única esperança e Ele é a nossa esperança em todos os momentos, em toda e qualquer circunstância. Mais alguém tem alguma contribuição? Eu só queria colocar o seguinte, porque pode haver uma dúvida na cabeça de alguém sobre essa questão. O Júnior acabou de falar sobre o ladrão na cruz, né? E houve uma outra situação lá na cruz também que pode suscitar dúvida, de repente, em alguém, né? A situação em que Jesus menciona no livro de Salmos, lá quando ele fala Senhor, Senhor Deus, por que me desamparaste? Que alguém pode levar, né, e achar que isso foi uma demonstração de fraqueza ou falta de fé do próprio Deus. Né? O senhor pode ajudar a gente com essa situação, hein? Ok. Na verdade, aquele clamor de Jesus ali
era porque Jesus sempre teve uma íntima conexão com Deus. Jesus ele sempre viveu em harmonia com Deus, conectado com Deus, e a relação dos dois sempre foi 100%, vamos dizer assim. E ali na cruz, quando ele recebe a culpa de todos os pecados de todo mundo, o pecado ele faz separação entre nós e o nosso Deus. E naquele momento, por causa dos nossos pecados, Jesus ele foi separado do Pai. Jesus ali ele se sente abandonado pelo Pai. Não porque o Pai não ama, mas porque os nossos pecados fizeram com que essa separação acontecesse. E é por isso que Jesus ali, ele se sente abandonado e ele exclama isso, né? Deus meu, por que me desamparaste? Infelizmente, foram os nossos pecados que provocaram essa separação. Foram os nossos pecados que provocaram essa ruptura aí, essa quebra num relacionamento que até então era perfeito entre Deus e seu Filho Jesus. Ok? O Eduardo tinha levantado a mãozinha ali, quer falar alguma coisinha. Quando nós olhamos para as atitudes e os milagres que Jesus operou quando esteve aqui na Terra, nós conseguimos ver aí a evidência da existência de Deus, da evidência de uma divindade. Imagina Jesus curar como curou. Pegar lá um pouquinho de terra e passar na vista de um cego, e o cego passar a ver. Tocar em um paralítico e ele começar a andar. E isso aí, só vou citar aí 2 exemplos, dentre tantos milagres que Jesus operou, são registros bíblicos, mas que entraram para a história. A história nunca contestou esses milagres de Jesus, exceto alguns cientistas que acabam entrando para um outro campo da pesquisa e acabam trazendo alguma objeção. Mas, no geral, todos os milagres operados por Cristo são a prova de que existe um Deus e de que existe alguém superior. Então, quando eu olho para Jesus, a minha fé aumenta cada vez mais. Quando eu leio a respeito dos milagres que ele operou, tudo o que ele fez aqui na Terra, a minha fé aumenta mais ainda. Por isso que eu dou um conselho a todos, aos nossos alunos, aos nossos instrutores, estudo da Bíblia diário, estudar a Bíblia diariamente, principalmente estudar sobre a vida de Jesus. Isso fortalece a nossa fé e nos dá certeza de que temos um Deus superior que faz milagres que homens, seres humanos, não conseguem fazer. Vou dar um exemplo aqui de como estudar a Bíblia, como conhecer a Deus aumenta a nossa fé. Por exemplo, Jesus ele acalmou uma tempestade. Vocês conhecem essa história. Na verdade, Jesus acalmou 2 tempestades. Uma ele estava no barco e na outra ele não estava no barco, ele veio andando sobre as águas e tal. Mas essas histórias, por exemplo, nos mostram que Jesus ele tem poder sobre as tempestades. Jesus ele tem poder sobre a natureza e Jesus ele tem poder para reverter a nossa situação. Então, quando nós conhecemos Jesus, quando nós sabemos que Jesus tem esse poder, quando nós estamos em meio a tempestades, nós não precisamos ficar desesperados, porque nós podemos lembrar de que Jesus é o Senhor das tempestades. Ele é Senhor sobre as tempestades. Ele não causa as tempestades, mas Ele é o Senhor sobre as tempestades. As tempestades estão sob os seus pés, sob a sua autoridade. Então, Ele tem poder para resolver as nossas dificuldades, os nossos problemas. É por isso que é tão importante nós conhecermos quem é Deus, para nós termos a certeza de que Ele pode resolver as nossas dificuldades nos momentos de apreensão. É nele que nós vamos nos agarrar. Mas tem um outro detalhe também. Nós vimos que a fé é convicção, a fé é certeza e tal. Só que quando a gente olha para a fé, por essa descrição, parece que a fé, então, é algo
abstrato, é algo que não passa para o campo da prática e fica sempre no campo da teoria. Não, então fé é certeza, fé é convicção. Parece que é algo que fica só interno, é algo que não é externalizado de alguma forma. Só que, na verdade, quando você vai olhar para os grandes homens e mulheres de fé da palavra de Deus, todos eles foram homens e mulheres de ação. Você vai ver que, por exemplo, Hebreus capítulo 11, que fala sobre a fé, se você ler todo o capítulo, ali vai estar falando sobre grandes heróis e heroínas da fé ali. Ali vai falar sobre Abraão, que é chamado o pai da fé. Só que Abraão, ele não foi o pai da fé porque ele somente tinha a fé como algo teórico. Não, Abraão, ele vivia a fé na prática. Abraão, ele tinha tanta fé, que quando Deus apareceu para ele e falou assim: Abraão, sai da tua casa, da tua parentela, da tua cidade e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Ele foi e obedeceu. Depois Deus aparece para ele e fala assim: Abraão, pega o teu filho, teu único filho, leva para um lugar onde você vai sacrificar ele. E ele obedeceu. Então, assim, a fé não é algo somente teórico. Na verdade, a fé só é fé quando ela é demonstrada através das minhas ações, dos meus atos, através da minha vida. E todos os grandes heróis e as grandes heroínas da fé do passado sempre foram consideradas heróis porque não só creram, mas agiram conforme aquilo que acreditavam. É por isso que Tiago vai falar que a fé sem obras ela é morta, não tem condições. A fé só é fé quando existe ação. A ação precisa acompanhar, né, a crença. Então, eu creio e eu ajo. A crença nunca pode ficar só no campo da teoria. Tá bom, gente? Isso eu poderia dar muitos e muitos exemplos para vocês aí. A mulher que estava enferma há 12 anos lá, com fluxo de sangue, ela creu que só de tocar na roupa de Jesus ela ficaria curada, uma fé extraordinária. Só que se ela não tivesse entrado no meio do pessoal, da multidão e tocado Jesus, ela não teria sido curada, ou seja, a fé sempre vai estar acompanhada de ação. Eu creio e ajo, né? Eu creio e faço, eu acredito e vivo, e essa relação precisa acontecer. Tá bom? Podemos... Pois não. E essa prática tem momentos que ela se torna angustiante, às vezes é uma grande espera. Então, às vezes nós, nessa prática, nos atropelamos, não esperamos o tempo de Deus, e ainda assim Deus é misericordioso, porque quando você quer tomar o lugar de Deus, você falha e vem um arrependimento em cima dessa experiência sua, de sol negativa com Deus, a gente mostra que Ele é Deus e dali você começa a confiar mais de que Ele está do teu lado, ainda que você tenha errado, Deus arruma a bagunça que você fez. E essa prática da nossa natureza pecaminosa, angustiante, Ele consegue, Deus, né, nos dar essa paz e a cada erro e acerto nós vamos tendo essa convicção de que esse Deus é muito real. Eu acho isso incrível. A gente fala com Deus, por que a gente não espera, por que a gente quer atropelar, mas é a nossa natureza. Então, ainda que seja angustiante, ainda que a resposta não venha, nós temos que crer. Mesmo que a gente não esteja sentindo, Ele está perto, Ele está conduzindo, e na frente a gente vai entender. Exato. Não é fácil. Muitas vezes não é fácil mesmo. Mas o justo viverá pela fé, né? Como a gente já viu. A fé, ela vence o mundo, como nós já estudamos também. Tá bom? Podemos avançar? Então vamos lá. Então vamos falar sobre o arrependimento. O que é arrependimento? Para começar, né? Existe diferença entre arrependimento e remorso? Existe uma grande diferença. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas vamos lá. O que nos leva ao arrependimento?
Deixa eu ver se agora vai. Vai. Então, o que nos leva ao arrependimento? Romanos 2, verso 4. O que nos leva ao arrependimento? Arrependimento, antes da gente ler, né? É bom a gente entender o que é arrependimento antes de entender o que nos leva ao arrependimento. Arrependimento é uma tristeza profunda por algo de errado que eu fiz. E existe uma diferença entre arrependimento e remorso, porque o arrependimento é uma tristeza por um ato cometido, por um pecado cometido. O remorso é simplesmente medo das consequências. Existe uma diferença muito grande em você estar arrependido por algo que você fez, ou você estar com medo das consequências daquilo que você fez cobrarem um preço depois. Então, o arrependimento não é remorso, o arrependimento não é medo das consequências, o arrependimento é tristeza, porque você magoou Deus. O arrependimento é uma tristeza profunda, porque você magoou o coração daquele que deu a vida por você. Então, o arrependimento é tristeza pelo pecado. Agora, o que nos leva ao arrependimento? Romanos 2, verso 4. Rivelino, você pode ler para a gente? Romanos 2, 4? Posso. Quando o senhor mandar, eu vou. Pode ler já. Romanos 2, 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância à longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Ok. A bondade de Deus é que me conduz ao arrependimento. Na verdade, a Bíblia vai falar que o amor de Cristo nos motiva, né? O amor de Cristo nos constrange. Paulo também vai falar sobre isso. E, na verdade, o que toca o meu coração, o que me deixa triste pelo pecado cometido, é justamente lembrarmos do que Jesus fez. Então, quando eu olho para o que eu fiz e quando olho para o que ele fez, não tem outra alternativa, né? Uma pessoa sincera vai se arrepender porque magoamos o coração de alguém que só nos amou e que só trabalha, que só faz para nos salvar, só trabalha pela nossa salvação. Então, é a bondade de Deus, é o sacrifício de Cristo, é o amor de Deus por nós que nos conduz ao arrependimento. É lógico que tem uma participação nossa. Nós precisamos aceitar esse amor, nós precisamos crer nesse amor, nós precisamos ver, nós precisamos olhar para tudo isso que Deus fez. Mas o que gera esse sentimento de amor, de arrependimento em nosso coração, é olharmos para o que Deus fez, olharmos para o que nós fizemos e aí então nós compararmos o quanto nós fomos desleais com o nosso Senhor Jesus. Próximo verso, então, vai falar sobre o que nós devemos fazer, então, a partir do momento que eu estou arrependido. E está lá no Salmo 38, 18. Salmo 38, verso 18. E esse verso eu vou pedir para a Simone ler. Você pode ler para a gente, Simone, por favor? Salmos 38, 18. Você pode ler, Simone, para a gente, por favor? Tá, talvez ela não esteja conseguindo liberar o áudio e eu também não consigo daqui por causa da apresentação. Conseguiu? Me ouve? Conseguiu? Me ouve? Estou ouvindo. Salmo 38, quanto? 18, verso 18. Desculpa a demora. Não tem problema não. Eu achei que você estava com dificuldade para liberar o áudio. 38, 18. Está na mão. Posso ler? Porque eu confessarei a minha iniquidade
afligir-me-ei por causa do meu pecado. Aqui vem falando sobre, a minha versão de suporto tristeza por causa do pecado. A versão dela é um pouquinho diferente, mas a ideia é a mesma. Ou seja, o pecado deve me trazer tristeza, e isso é o arrependimento. Só que o início do verso vem dizendo que confesso a minha iniquidade. Ou seja, o arrependimento é tristeza. É o amor de Deus que me leva ao arrependimento. Só que o arrependimento ele não está completo se não houver confissão. O arrependimento ele precisa vir acompanhado de confissão. Ou seja, eu preciso confessar, eu preciso falar para Deus aquilo que eu fiz. Eu preciso abrir o meu coração, rasgar o meu coração, e eu preciso confessar os meus pecados. Aqui, gente, tem um outro ponto que é o seguinte. Quando nós pecamos no varejo, né? Nós pecamos um pecado de cada vez. Às vezes vai até uns 2 juntos aí, mas no nosso dia a dia a gente vai cometendo um pecado, outro pecado, outro pecado. E fica muito simples, por exemplo, quando nós chegamos no final do dia e nós simplesmente olhamos para trás e oramos assim: Senhor, por favor, perdoa os meus pecados. Ou perdoe, Senhor, os nossos pecados. É óbvio que dentro de uma oração coletiva, por exemplo, uma oração que nós fazemos aqui, nós podemos pedir perdão pelos nossos pecados, mas esse não é o momento de nós darmos nomes aos nossos pecados. Agora, quando eu vou orar e quando eu vou confessar os meus pecados a Deus, na minha oração particular, os pecados eles precisam ser confessados de maneira individual. Até porque a confissão ela tem um papel no abandonar o pecado, que também é algo importante dentro do arrependimento. O arrependimento é sentir tristeza pelo pecado, sentir uma profunda tristeza pelo pecado, a ponto de não praticá-lo novamente. Ou seja, dentro do arrependimento também existe a necessidade do abandono do pecado. E para que a gente abandone o pecado, nós precisamos entender claramente o que nós temos feito. Ou seja, os nossos pecados devem ser confessados de maneira individual e não de maneira coletiva. Eu preciso dizer para Deus o que eu tenho feito. E eu preciso dizer para Deus: Senhor, me perdoe porque eu menti para aquela pessoa, naquela ocasião, naquele momento. Eu preciso falar o pecado. Senhor, me perdoe porque eu pensei isso, porque eu tive um ódio daquela pessoa e eu queria matar. Senhor, me perdoa. Eu preciso confessar os meus pecados e preciso fazer isso de maneira individual, não coletiva. Senhor, perdoa os meus pecados. Bom, quais pecados, né? Se a gente faz tanta coisa errada, nós precisamos dar nomes aos bois, nós precisamos identificar esses pecados e essa confissão individual, isso vai nos ajudar a realmente entendermos que nós precisamos abandonar aqueles pecados. E falando sobre confissão, e se eu não confessar, o que acontece? E o que Deus faz com quem confessa os seus pecados? Então, são 2 perguntas que nós vamos responder aqui. E se eu não confessar, o que acontece? Provérbios capítulo 28, verso 13. Provérbios 28, 13. E eu vou pedir, deixa eu ver quem não leu ainda. Eu não estou vendo vocês aqui. Então, eu acho que a irmã Tereza não leu hoje, né, irmã? Se a senhora puder ler esse texto para a gente. Provérbios 13, Provérbios 28, verso 13. Posso ler? Pode sim. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Aqui tem um ponto interessante, né? Você percebe aqui que o final diz: mas o que confessa e deixa. Não adianta a gente confessar os pecados e continuar cometendo os mesmos pecados. É confessar e abandonar, é confessar e deixar.
Certa vez eu ouvi uma pessoa dizendo que nós somos pecadores, mas nós não somos pecadeiros, né? E na explicação dessa pessoa, pecadeiro é aquele que vive no mesmo pecado, vive pecando. E, na verdade, a gente precisa entender que o pecado deve ser o erro, né? O errar o alvo precisa ser um momento e não uma vida de pecado, né? A gente não pode viver no pecado, principalmente viver cometendo sempre os mesmos pecados. Nós precisamos confessar e abandonar os pecados. Mas respondendo à pergunta, né? A pergunta inicial é o que acontece quando eu não confesso. O sábio Salomão aqui ele diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. E aí você pode estar pensando: pastor, mas tem um monte de gente aí que não se arrepende, que não está nem aí por nada, e a vida parece que vai de vento em polpa, vai de só bênção, só melhora e tal. E isso é uma grande verdade, existe mesmo essa questão, só que nós precisamos nos lembrar de que no futuro, tudo aquilo que nós fazemos, isso vai ter um retorno, e nós seremos julgados por tudo aquilo que nós fizemos. E por mais que pessoas que pecam e não se arrependem obtenham sucesso, você pode ter a certeza de que no tempo certo, Deus vai julgar todas as coisas e essas pessoas não vão ficar impunes. Nós precisamos entender, então, que essas pessoas que encobrem as suas transgressões, elas podem prosperar até nesse momento, até em alguma situação aqui. Mas um dia Deus cobrará de todos nós aquilo que nós fizemos ou aquilo que nós não fizemos. E a gente então precisa estar com os nossos olhos lá na frente, e não no dia de hoje, né? E a segunda questão, o segundo verso é 1 João 1, verso 9, que fala justamente sobre o que Deus faz quando nós pedimos perdão, quando nós confessamos os nossos pecados. O que Deus faz, então, quando nós confessamos os nossos pecados? 1 João 1, verso 9. Alguém que não leu ainda poderia ler? É que eu não estou vendo vocês agora por causa da apresentação e não sei quem ainda... Deve ter alguma pessoa que ainda não leu. Eu ainda. Irmã Ana Marta, acho que eu estou ouvindo a voz dela aqui. Pode ler para a gente, irmã Ana Marta, 1 João 1,9? Certo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ok. Então, se nós confessarmos os nossos pecados, qual que é a promessa que Deus nos faz? Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Nós podemos ter a certeza, então, de que quando nós confessamos os nossos pecados, nós somos perdoados. Quando nós confessamos os nossos pecados arrependidos, se nós formos sinceros na nossa confissão, porque Deus ele conhece o nosso coração e Ele sabe quando nós estamos pedindo perdão da boca para fora, né? Ele conhece todas as coisas. Quando nós pedimos perdão de maneira sincera, Deus ele perdoa. Não é algo condicional, onde ele diz assim, não, talvez eu te perdoe. Se você confessar o seu pecado, eu vou pensar no seu caso. Se você se arrepender e confessar, eu vou ver o que eu posso fazer por você. Eu vou fazer uma forcinha. Eu vou te dar uma ajuda. Não, a promessa é clara e direta. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda injustiça. Ou seja, é uma promessa. E promessa a gente simplesmente aceita e confia. Por mais que a gente não se sinta perdoado. E esse é um ponto muito interessante para a gente pensar. Às vezes, nós não nos sentimos perdoados. Às vezes, a gente faz alguma coisa, pede perdão e a gente não se sente perdoado. E eu, há pouco tempo atrás, eu estava atendendo uma pessoa
que estava passando por um momento difícil justamente nesse sentido. Ela falou assim, pastor, eu não consigo me sentir perdoado pelo que eu fiz, eu não consigo me sentir perdoado. E eu mostrando para ele na Bíblia, em vários locais, onde é dito que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus nos perdoa. Então, o perdão, o se sentir perdoado, não tem a ver com sentimento, tem a ver com constatação. Aqui sim é constatação. Se Deus falou, está falado. E aí eu preciso clamar para que Deus, Senhor, me ajude a me sentir perdoado, porque eu preciso de paz, mas eu estou perdoado. O fato de eu não me sentir perdoado não significa que eu não estou perdoado. O fato de eu não me sentir perdoado é porque muitas das vezes Deus me perdoa, mas eu não me perdoo. E eu fico carregando aquele fardo, continuo carregando aquela culpa, aquele sentimento terrível que me prende, que me atrapalha a prosseguir. Existe um outro texto da palavra de Deus que é algo assim, tremendo para mim, que é Miqueias, capítulo 7, verso 19. É um verso que eu gosto demais também. Miqueias, capítulo 7, verso 19. Não está aí na apresentação, mas eu gosto desse texto. E se você quiser anotar aí, depois marcar na sua Bíblia, alguma coisa assim, é um texto muito bonito, que diz assim, ó, tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Ou seja, Deus, ele perdoa os nossos pecados, ele se esquece dos nossos pecados, e quando Deus diz que ele se esquece dos nossos pecados, não é que Deus tem uma amnésia, né? Deus sofre de Alzheimer, não é isso. É que Deus, ele se esquece no sentido de não ficar levando em consideração, ele não fica jogando isso na nossa cara, ele não fica usando isso contra nós, e se ele perdoou, está perdoado, é óbvio que ele lembra o que nós fizemos. Mas é algo que está no passado, ele não traz isso à tona, ele joga nas profundezas do mar, e não traz isso à tona novamente, mas é triste nós vermos que, infelizmente, alguns irmãos lá, alguns amigos fazem um curso avançado de mergulho e querem ir lá nas profundezas do mar para resgatar aquele pecado que Deus já colocou lá. Então, nós precisamos deixar os nossos pecados nas profundezas do mar, nada de fazer curso de mergulho para ficar tirando os pecados de lá. Certa vez eu vi uma chargezinha, né? Não é bem uma piada, né? Mas uma historinha, uma história, né? Engraçada, onde Deus pega os pecados, joga na profundezas do mar e ainda bota uma plaquinha assim na beira, é proibido pescar, porque muitas das vezes nós insistimos em querer repescar, resgatar o nosso pecado lá, tá ok? Então, estamos concluindo aqui esse estudo. O fato é que Cristo morreu para nos dar uma nova chance, Cristo morreu para te dar uma nova chance, e nós precisamos, então, agarrar com todas as nossas forças essa chance que Cristo está nos dando. Nós não precisamos viver carregando o fardo da culpa. Deus nos proporcionou meios de vivermos uma vida feliz. Deus nos proporcionou meios de sermos felizes. E isso passa pelo perdão, isso passa pelo arrependimento, passa pela confissão, e isso nos dá uma nova chance, uma nova oportunidade, um novo relacionamento com Jesus. Se Deus está nos oferecendo essa nova oportunidade, o que é que nós vamos fazer? Qual que vai ser a nossa resposta para o Senhor? Nós vamos aceitar esse perdão, nós vamos aceitar esse presente maravilhoso que Deus está nos dando, que é a oportunidade de uma vida nova, de uma vida melhor, de uma vida diferente, ou nós vamos continuar carregando o nosso fardo, carregando o sentimento de culpa, sofrendo de depressão, sofrendo de problemas emocionais, psicológicos, problemas espirituais por causa das coisas que nós fizemos, ou nós vamos simplesmente aceitar o perdão de Deus. Então, o meu apelo para você
nessa noite é: aceite o perdão de Deus. Aceite o perdão que Ele está te oferecendo. Se Deus te perdoou, você está perdoado. E você tem a oportunidade de viver uma nova vida, de viver em harmonia com Jesus. Tá bem? Deixa eu olhar para o rostinho de vocês. E eu gostaria de saber se permaneceu alguma dúvida sobre arrependimento, sobre confissão, se ficou claro, se alguém ficou com alguma dúvida e se há necessidade de nós explicarmos algum ponto, né? Alguém ficou com alguma dúvida? Não? Ok. Alguém tem alguma contribuição, alguma coisa que de repente eu não falei, algum ponto que você considere aí que seja importante e que de repente não falei tanto? Pastor? Pois não. Vamos lá. Você falou tudo. Falei tudo? Falou tudo. Que isso. Então, acho que aqui é só uma contribuição. Enquanto todas as considerações estavam sendo feitas, eu fiquei pensando numa ilustração e tentando juntar todos esses elementos que nós acabamos de estudar. Imagina que situação a que eu vou contar agora. Você se arruma em casa, toma um banho, arruma lá o cabelo, coloca um vestido bonito, um terno bonito, para ir a um casamento, a uma festa. No meio do caminho, você cai num buraco, e o buraco está cheio de lama. Um lamaçal danado, cheio de barro. E de repente, você se olha e vê todo manchado de barro, todo sujo, e vem aquele desânimo. Dá vontade de ir para o casamento, para a festa? Dá vontade de voltar para casa, dá vontade não, tem que voltar. Dá vontade de desistir, de uma vez por todas, né? Então, a nossa situação, a situação do ser humano é assim. O pecado é a lama que tira todo o ânimo, que tira toda a nossa força, às vezes. Quando nós estamos muito envolvidos em uma situação que nos afasta de Deus, e o pecado é o afastamento de Deus, e isso nos faz mal, nos traz desânimo, nos traz tristeza. Então, o pecado é essa lama que suja o nosso corpo, que suja a nossa roupa, e às vezes até nos impede de caminhar, nos impede de ir avante. Agora, imagine o seguinte: você está ali no buraco, todo desanimado, doido para voltar para casa para desistir da festa. Aí alguém estende a mão para você. Esse alguém estende a mão, tira você do buraco e fala assim: olha, vamos ali, tem um chuveirão aqui pertinho, você vai tomar um banho e vou tirar toda essa lama do seu corpo. E a roupa? A mesma coisa acontece com Jesus. Jesus é esse que nos tira do buraco e nos leva para o chuveirão para nos limpar de todo o pecado. Então, quando nós confessamos os nossos pecados a Jesus, quando nós nos entregamos a Ele, Ele nos lava de todos os nossos pecados e aí nós nos sentimos melhores, sentimos mais animados, nos sentimos mais felizes, porque nós tivemos um reencontro com a vontade de Deus, com a vontade do Senhor Jesus. Usando essa história, né? Não sei se você já tinha terminado, mas é que eu gostei da história. Só que Jesus, ele não simplesmente nos coloca no chuveirão e nos dá um bom banho, onde tira a nossa lama, onde ele nos coloca a melhor roupa, né? Coloca a melhor roupa, coloca um perfume francês lá, o Dolce & Gabbana, ou sei lá, o que você achar de mais cheiroso, de mais gostoso aí. Ele te coloca limpo, te coloca com roupas novas, e te coloca cheiroso.
né? Ele faz uma transformação completa na nossa vida. Nós precisamos aceitar essa transformação que Jesus ele quer nos oferecer, né? Então, vou aproveitar esse seu gancho aí e vou dizer que Jesus nos leva para o chuveirão, tira toda a lama e depois nos leva para o salão. Nos leva para o salão, dá uma arrumada no cabelo de novo, põe o perfume francês que você disse aí, pastor. E quando a gente sai do salão, ele ainda faz o seguinte: vamos ali para a melhor boutique que nós temos aqui na cidade e te dá uma roupa nova. Você não precisa nem ir para casa. Você vai dali direto para a festa, todo feliz. É assim aquele que se arrepende de seus pecados. Arrependimento é importante. Aquele que, depois que se arrepende, confessa os seus pecados, certamente vai ter aí um chuveirão, um salão caprichado, uma boutique com uma roupa bonita e vai seguir avante. É assim a nossa vida, a nossa relação, pecado e Jesus. Ser humano, pecado e Jesus. Mais ou menos essa história que eu tentei ilustrar aqui, pastor ajudou aí com perfume francês. E ainda tem a paz que excede o entendimento, né? Porque a paz é impagável. Ele quer realmente nos dar essa paz, né? Gente, Satanás é quem quer nos ver tristes, Satanás é quem quer nos ver deprimidos, Satanás é quem quer nos ver sem paz, sem alegria, né? Deus nos quer em paz, Deus nos quer felizes. Na verdade, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Isso é o que Deus quer que a gente desfrute, né? E esse sentimento de culpa, esse fardo, isso não vem de Deus. E tem gente que acha que é até uma vantagem, né? Se ficar se autoflagelando, né? Ficar carregando esse negócio, revivendo esse negócio, pelo amor de Deus, né? Deus nos criou para sermos felizes e Deus quer que a gente tenha uma vida diferente. Deus quer que nós vivamos em paz, e é justamente essa paz que excede a todo entendimento. É óbvio que nós vamos ter problemas, né? Mas é a alegria da salvação, é disso que eu estou falando. Deus quer que nós tenhamos a alegria da salvação, e não viver choramingando, triste, deprimido, pelos cantos. Não, Deus quer nos ver felizes. A Zuleika botou a mãozinha ali levantada, não sei se foi erro, se... Quer falar, Zuleika? Pode falar. Quero sim. Pode falar. É mais um testemunho. Eu sou neném ainda na igreja, eu fui criada na igreja e eu me rebatizei sábado. Amém. Então essa limpeza que foi feita aí, né, que Deus faz na vida da gente, ela é muito real. Eu estou sentindo isso agora. E é visível, porque as pessoas que me conhecem dizem que eu estou diferente. Eu estou mais leve, eu não estou assim, com peso no semblante. Então, foi sábado que Deus me lavou. Sim. E está muito nítido. E assim, as pessoas conseguem ver essa mudança na vida da gente. Amém. E queria também pedir que orem por mim, porque eu ainda tenho uma semana de rebatizada. Bom, irmã, tá bom. Agora, de queimados? Sim. Que bênção. O que a gente pode ter certeza é que aquele que começou a boa obra em nós, ele há de continuar, ele há de completar. É só a gente permitir que ele faça constantemente essas transformações. Irmãos, resumidamente, nós não precisamos viver tristes, nós não precisamos viver deprimidos, carregando o fardo do pecado. Deus não se alegra disso, não é esse o plano de Deus. Deus quer que a gente viva uma vida leve, uma vida feliz, uma vida onde nós tenhamos a certeza da nossa salvação, não porque a gente merece, mas porque a gente conhece o nosso Salvador.
E ele faz isso através do perdão. E o perdão passa pela fé, passa pelo arrependimento e passa pela confissão. Aceite também, aceite esse perdão e viva feliz. É basicamente isso. Aceite o perdão de Deus e seja feliz. Esse é o plano de Deus para todos nós. Tá bom? Pois não. Um detalhe importantíssimo que não podemos deixar de levantar é que quando falamos em confissão de pecados, essa confissão ela deve ser direcionada somente a Jesus. Não há outro ser capaz de perdoar pecados. A Bíblia diz isso. Então, toda vez que nós pecamos, isso é muito legal. Nós não precisamos ir ao pastor Enéas. Eu não preciso confessar meus pecados ao pastor Enéas. Eu posso, de repente, numa conversa, pedir um conselho, né, desabafar, como o meu líder religioso, isso nós podemos fazer. Mas eu não preciso confessar os pecados a ele. Não preciso confessar os pecados ao padre ou a nenhum líder religioso. Porque o único capaz de perdoar pecados é o Senhor Jesus. Por isso que a nossa confissão deve ser direcionada somente a Ele. Outra coisa, não precisamos fazer sacrifícios para ter os nossos pecados perdoados. Você não precisa fazer uma caminhada Rio-São Paulo a pé e descalço. Não precisa. Eu não preciso subir as escadarias da Igreja da Penha, 360 e poucos degraus. Não precisa. Não precisa acender velas, não precisa fazer nada disso. Por quê? É simples. É o que eu disse antes. Primeiro, arrependimento. E chegar para Jesus numa conversa franca, aberta, como o pastor Enéas disse, e dizer para ele todos os seus pecados, todas as suas falhas, que ele é justo e fiel para perdoar. Então, são dois detalhes importantes que nós não poderíamos deixar de abordar. Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Ficaria incompleto se nós não falássemos sobre esse ponto. Não tem ninguém, Deus não colocou ninguém como seu intercessor aqui na Terra. Não tem ninguém capaz de oferecer perdão, só Deus perdoa. E é por isso que o nosso perdão, a nossa confissão, ela tem que ser a Deus. É óbvio que às vezes nós queremos desabafar, nós precisamos conversar, e isso nós podemos fazer, mas não é uma confissão de pecados, porque você já confessou os seus pecados a Deus, mas talvez um aconselhamento, uma orientação, o desabafar com alguém, talvez isso seja útil, e isso pode acontecer. Agora, o fato de você, por exemplo, me procurar e dizer assim, pastor, eu pequei, eu fiz isso. O senhor me perdoa? Olha, não sou eu quem tenho essa autorização. Eu sei que Deus perdoa, e é a Ele que você tem que pedir. A não ser que o pecado tenha sido contra mim, aí existe uma outra questão, né? Os pecados, eles devem ser confessados a Deus e devem ser confessados a pessoas quando nós ofendemos e machucamos aquela pessoa. Existe uma questão da reparação, né? Se eu ofendi, por exemplo, a Cristina, eu peço perdão a Deus e peço perdão a ela também, né? Esse é o papel do cristão. Mas ela vai me perdoar pelo que eu fiz a ela, mas todo pecado ofende a Deus, e é por isso que todos os pecados precisam ser confessados a Deus. E mesmo que ela não me perdoe, vamos imaginar, se ela não me perdoar, ok, eu fiz a minha parte, Deus me perdoa. Então, é importante nós entendermos essa questão. Tudo bem então, gente? Ok? Sem dúvidas? Então, pela graça de Deus, semana que vem nós voltamos, tá bom? E nós vamos continuar
E a partir da semana que vem nós vamos falar então, começar a falar sobre a volta de Jesus. E nós já estamos vendo que esse dia está chegando. O nosso mundo está gritando que Jesus está voltando. Tá bom? Deus abençoe vocês e até a próxima quinta, se Deus quiser. Tá bom? Vamos orar então? Vou pedir para a irmã Mariluz. Irmã Mariluz, a senhora pode fazer essa oração para a gente? De calada aqui. Pois não? Está me escutando? Está? Boa noite, estamos escutando? Estamos ouvindo. Pode orar, viu? Nosso Deus e Pai, que estás nos céus, muito obrigada, Pai querido, por esses momentos que passamos estudando a Tua Palavra, onde aprendemos sobre o nosso viver aqui na Terra. Sabemos que temos um Pai que nos orienta através da Tua Palavra, através da Palavra de Deus. E aqui nós estamos, Senhor. Ficamos esses momentos aqui aprendendo um com o outro. Como somos perdoados, somente pelos méritos de Cristo Jesus. Muito obrigada, porque o Senhor nos perdoa, o Senhor nos aceita. O Senhor nos procurou primeiro, porque Ele nos ama. Muito obrigada porque conhecemos que Jesus Cristo é o nosso Salvador. E Ele tem o poder de remir os nossos pecados. Ensina-nos, Senhor, também a Te amar. Amém. Amar ao ponto, Senhor, de não fazermos a nossa vontade, mas somente a Tua vontade. Olha cada Amém. família aqui representada nesse momento, que possa ser abençoada, que possa ser dedicada aos ensinos de Cristo, e nós possamos sempre, Senhor, recebermos as Tuas bênçãos. Colocamos Amém. tudo nas Tuas mãos e somos agradecidos por tudo. Em nome e por amor de Jesus, que vive e reina, hoje e para sempre. Amém e amém. Amém, Senhor. Amém. Ok, Deus abençoe vocês. A irmã que está com a senhora aí, irmã Mariluz, como é que é o nomezinho dela? É Leila de Cássia. Leila? É. Leila, seja bem-vinda, viu? Ficou quietinha aí, mas eu estou te vendo aqui, viu? Deus abençoe você. É muito bem-vinda no nosso meio, no nosso estudo. Não é o primeiro estudo, eu já te vi antes. E continue com a gente aqui, viu? Vai ser uma bênção aí os nossos estudos para frente, tá bom?